Vamos lá então, pessoal, resolver então essa lista de operações com racionais, tá? Vamos ler a primeira questão e já vamos começar, tá? Primeiro, faça o que se pede. Letra A. Transforme o número 2,32 em fração, simplificando o resultado. A ideia, quando a gente quer transformar um número decimal em fração, é que a gente tem um macetezinho assim, tá? Como é que se faz isso? Vamos escrever aqui, ó, 2,32, tá? Eu vou escrever uma fração, né? Então eu tenho que ter esse risco aqui que divide o numerador com o denominador, né? A parte de cima da minha fração, aqui em cima, eu vou colocar simplesmente o número que está aqui sem nenhuma vírgula, tá? Então eu só tiro a vírgula dali, né? Iria tirar essa vírgula daqui, ia sobrar quanto? 232, né? E embaixo, no denominador, eu vou colocar um 1 e vou colocar um certo número de zeros. Quantos zeros eu vou colocar? 2. Por que 2? Porque é o mesmo número de casas depois da vírgula que eu tenho no meu número decimal. Se eu tivesse 3 casas depois da vírgula, colocaria 3 zeros. Se eu tivesse uma casa depois da vírgula, colocaria um zero. Tá? E assim vai indo. Como é que eu tenho duas casas depois da vírgula, eu boto 2 zeros. Então, 232 sobre 100. Como ele pede para simplificar, a gente tem que analisar. Será que dá para dividir isso aqui por alguma coisa? E aí, olhando, a gente vê que dá para dividir por 2, né? Então, eu divido. O 100 dividido por 2 vai dar 50. E o 232, se a gente quiser fazer a conta aqui, ó, 232 dividido por 2, bom, o 2 cabe uma vez dentro do 2, sobra nada. Desço 3, também cabe uma vez. Então aqui dá 2, sobra 1. E desço 2, cabe 6 vezes, né? Que dá 12. Então aqui vai dar 116. Será que eu consigo dividir por 2 ainda? Consigo, né? Os dois são números pares ainda. Então, eu vou dividir tanto o denominador como o numerador por 2. 116 dividido por 2, bom, o 2 não cabe no 1, mas cabe no 11. Cabe 5 vezes, né? Vai dar 10. E sobra 1. E desço 6, ele vai caber 8 vezes, né? E dá bem certinho. Então, ali dá 58. E o 50 dividido por 2 dá 25. Dá para dividir ainda? Dá para simplificar? Não, não dá. Porque esse 25 aqui, se eu for ver, eu só daria para simplificar ele por 5, né? E o 58 não dá para dividir por 5. Então aqui a nossa resposta final já é 58 25 avos. Certo? Letra B. Menos 0,45. A ideia é exatamente a mesma. Menos. Quem que eu vou colocar em cima da minha fração? É um número sem vírgula nenhuma, né? Qual é o número sem vírgula? Só 45. Quando eu tiro a vírgula, sobra só 45. E embaixo eu coloco quanto? Boto 1. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou colocar dois zeros. Tá? Aqui tem que ter atenção que é um número negativo, né? Então, bota um menos antes da fração. Dá para simplificar isso aqui? Dá, né? Divido os dois por 5. 45 dividido por 5 é 9. E 100 dividido por 5 é 20. Sem esquecer do sinal de menos ali. Dá para simplificar ainda? Não dá. Por que que não dá? Por causa que o 9 só dá para dividir por 3. Só daria para simplificar por 3. E o 20 não dá. Tá? Então aqui nossa resposta final seria 9 20 avos. Tá? Letra C. Transforme a fração 3 quartos em número decimal. Agora a gente vai fazer o contrário, né? A gente estava transformando um decimal em fração, agora a gente vai transformar uma fração em decimal. Como que a gente faz isso? É só pegar e dividir o numerador pelo denominador. Então aqui a gente vai dividir 3 por 4. Vou fazer aqui do ladinho, né? 3 dividido por 4, ó. 4 não cabe dentro do 3, então eu ponho 0, depois ele cabe 7 vezes, então dá 28, sobra 2. Não cabe mais, né? Mas eu posso botar um zero de graça. E aí ele cabe 5 vezes dentro do 20. Tá? Então ali o resultado, 0,75. E a letra D, 5 nonos. De novo, ó, divido o numerador pelo denominador. 5 dividido por 9. Vamos fazer aqui, ó. 5 por 9. Não cabe, né? Então põe 0,
O 9 vai caber 5 vezes dentro do 50, que dá 45. Sobra 5. Posso botar um zero de graça? Voltou no 50, né? Então vou começar a repetir, né? Vai dar 5 de novo, vai dar 45, sobra 5 e assim vai indo, né? Isso aqui vai dar uma dízima periódica. Vai dar 0,555 eternamente, né? Uma dízima periódica. Certo, pessoal? Primeira questão, então, é essa: transformar fração em decimal e decimal em fração. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, podem perguntar.